gostaria que você abrisse a sua Bíblia aí, primeiro no livro de Lucas, no capítulo 19, versículo 11. Os dois textos, eles são textos semelhantes. O outro texto nós vamos ler em Mateus 25. Eles são semelhantes os textos. Eles só trocam algumas palavras, mas são textos semelhantes e o sentido deles em relação ao que nós vamos ministrar aqui, eles são muito parecidos. Ouvindo eles estas coisas, Jesus propôs uma parábola, visto estar perto de Jerusalém e lhes parecer que o reino de Deus havia de manifestar-se imediatamente. Então disse: certo homem nobre partiu para uma terra distante, com o fim de tomar posse de um reino e voltar. Chamou os 10 servos e confiou-lhes 10 minas, e disse-lhes: negociai até que eu volte. Mas os seus concidadãos o odiavam e enviaram após ele uma embaixada dizendo: não queremos que este reine sobre nós. Misericórdia. Quando ele voltou, depois de haver tomado posse do reino, e mandou chamar os servos a quem dera o dinheiro, a fim de saber que negócio cada um teria conseguido, compareceu o primeiro e disse: Senhor, toma aqui a tua mina, pois ela rendeu 10. Respondeu-lhe o Senhor: muito bem, servo bom, porque foste fiel no pouco, e terás autoridade sobre 10 cidades. Você percebe que esse texto está falando também de gerenciamento, de administração. Então, ele recebeu algo na sua mão para ele administrar e gerenciar, assim como o administrador infiel lá do livro de Lucas também, ele também recebeu algo para administrar. Versículo 18. Veio o segundo dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 5. E a esse disse: terás autoridade sobre 5 cidades. Veio então o outro, dizendo: eis aqui, Senhor, a tua mina, que eu guardei embrulhada num lenço, pois tive medo de ti, que és homem rigoroso, tiras o que não puseste, ceifas o que não semeaste. Respondeu-lhe: servo mau, por tua própria boca te condenarei. Sabias que eu sou homem rigoroso, que tiro o que não pus e ceifo o que não semeei? Por que não puseste o meu dinheiro no banco? E então, na minha vinda, o receberia com juros. E disse aos que o assistiam: tirai-lhe a mina e dai ao que tem 10. E eles ponderaram: o Senhor, ele tem 10. Pois eu vos declaro, a todo o que tem se lhe dará, mas o que não tem, até o que tem lhe será tirado. No caso aqui, a única coisa que foi dada na mão dele será tirada. Então, no reino de Deus, nós fomos chamados a esse gerenciamento dos bens do nosso Senhor. E aqui fala de gerenciamento. Um recebeu uma mina, trabalhou, rendeu 10, ele, na sua capacidade, ele multiplicou aquilo que ele tinha na sua mão. O outro, que a mina rendeu 5, né? Ele também, ele gerenciou de uma forma perspicaz, ou atilada, ou uma forma cuidadosa, uma forma diligente, aquilo que ela tinha recebido para gerenciar. Assim como também nós recebemos os tesouros
de Deus para que nós sejamos gerenciadores, administradores. Tem um texto de Paulo que nós somos dispenseiros dos bens de Deus. O que é uma dispensa? Uma dispensa é algo que você guarda, você tem para dar. Então, isso que Deus ele nos chama para gerenciar aquilo que recebemos da mão dele, e como dispenseiros. Lá quando Paulo fala o texto lá, ele diz assim, o que se requer do dispenseiro? Que o dispenseiro, ele permaneça fiel. E é isso que Deus quer de nós, que nós permaneçamos fiéis com aquilo que estamos gerenciando. Ali o Senhor deles voltou e prestou conta com eles e deu autoridade. Tem um texto de Tiago que fala sobre a autoridade. Aqui esse Senhor ele deu autoridade sobre 10 cidades, aquele que tinha gerenciado bem. Ele deu autoridade sobre 5 cidades, aquele que tinha gerenciado bem. Mas aquele que não gerenciou não recebeu nada. Ele recebeu um julgamento. Aquilo que você tem, até o que você tem, lhe será tirado. Porque quando você não gerencia bem, no caso aqui, ele escondeu em um lenço. Quando você não gerencia bem, o que acontece? Acontece que você perde, inclusive, o que você recebeu para gerenciar. Quando você gerencia mal, até o que você recebeu para gerenciar, você acaba perdendo, porque ele não vai te servir de nada. Interessante aqui, eu não estou falando de um tempo futuro, eu estou falando de um tempo presente, que Deus deu algo, deu uma dispensa dos seus bens, das suas riquezas, dos seus tesouros, que é isso que nós estamos entesourando para a vida eterna, né? Não ajuntai tesouros na terra, mas antes ajuntai tesouros no céu, que é lá que você ajunta, e você está sendo gerenciador. O importante é que você gerencie. Se você não gerenciar o que você recebeu, não servirá como autoridade na sua vida. Você só recebe autoridade na sua vida. Você só recebe autoridade na sua vida quando você gerencia bem aquilo que você recebeu de Deus. O texto de Tiago diz assim, Tiago 1,12: Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido provado, nesse gerenciamento, receberá a coroa da vida, que é autoridade. Deus quer te dar autoridade. É aquele texto que eu citei há poucos dias aqui para vocês, o texto lá de Hebreus, capítulo 2, versículo 18, que ali fala de que a autoridade está na nossa experiência. Está falando ali que Jesus, em tudo que ele foi tentado, né, ele é poderoso para socorrer os que são tentados. Então, quando você gerencia bem a riqueza, as minas que o Senhor tem colocado na tua mão, tem colocado na sua dispensa, você é um dispenseiro. Aqui Tiago fala de perseverança, Paulo fala de fidelidade, de ser fiel ao que você está gerenciando como um bem maior na sua vida, na sua existência. Deus deu a vida para nós gerenciarmos. Deus deu a vida, a nossa vida, o nosso caminho, a nossa construção de jornada da fé, que é uma jornada individual, que alguns fazem numa velocidade e outros fazem noutra velocidade. O primeiro conseguiu numa velocidade maior que os outros dois,
O segundo conseguiu numa velocidade menor. O terceiro gerenciou de uma forma totalmente errada, com medo, com culpa, pensando que Deus o puniria. E você vê que aquele senhor cobrou dele, por que você não colocou num lugar que pode render? Por que você não plantou dentro de você? Por que você não plantou isso no seu coração? Na terra boa, aquela terra que produz a 30, a 60 e a 100 por um, é na sua velocidade. Você precisa gerenciar dessa forma. Você vê que é relativo, sempre é relativo. O que não é igual para todos é diferenciado. Mas o ponto de contato é a fidelidade ao que você está gerenciando na fé. A fidelidade daquilo que você está gerenciando. Esse é o ponto de contato, é o ponto de equilíbrio dos bens e dos tesouros que estamos recebendo e estamos entesourando. Assim como Jesus diz no texto lá de João, o ceifeiro recebe desde já a recompensa e entesoura o fruto para a vida eterna. Por isso que Jesus diz no final do texto, ao que tem, se lhe dará. Porque ele está gerenciando e ele está entesourando, então, cada vez que ele entesoura, se dá mais. A mina começa a render. A mina vai rendendo mais. De sarde que alegram tanto o semeador como o ceifeiro. Eu vos enviei a ceifar onde não semeaste. Outros trabalharam. Deus nos deu a oportunidade de gerenciar os bens, as riquezas do Evangelho. Deus te deu a capacidade de gerenciar as riquezas do Evangelho no caminho da fé, no caminho da graça de Deus, no caminho da orientação de Deus para a sua vida, cada um no seu universo, cada um no seu nível, uns acelerando mais, outros acelerando menos, mas todo mundo andando e ninguém escondendo a mina num lenço. Você é um gerenciador. A outra parábola semelhante a essa está lá em Mateus capítulo 25, também fala dessa relatividade. Mateus capítulo 25, versículo 14. Querido, você tem que entender, escute o que eu vou falar, que nós não estamos aqui formando clones. Isso aqui não é uma linha de montagem de mentes aprisionadas. A gente vai nos lugares, eu vou em alguns lugares aí, não estou nem falando de igreja, e alguns relacionamentos com pessoas, que você vê que elas foram feitas na linha de montagem. Na linha de montagem. Tem uma forma pronta já, eles saem tudo igualzinho. Eles são proibidos de gerenciar o que Deus colocou na mão deles. Não como dispenseiro, mas deixa que outros gerenciem para eles. Mateus capítulo 25, versículo 14. Um homem que, ausentando-se do país, chamou seus servos. Ele lhes confiou seus bens. Deus confiou os bens deles, os tesouros da sabedoria e do conhecimento de Cristo. Estão confiados a nós recebermos isso pela fé, gerenciar esses bens pela fé. Versículo 15. A um deu 5 talentos,
Lá foram as minas, né? Talentos é dinheiro. Talento é uma moeda. A outro 2 e a outro 1, e cada um segundo a sua própria capacidade. Está mais claro que isso? Está escrito, né? Cada um recebe de acordo com a sua capacidade. Então esse texto está só enriquecendo o outro texto que eu já falei. Segundo a sua própria capacidade. E então partiu. O que recebera 5 talentos, saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Então aqui, amados, nós não estamos falando de dons. Qual a maior riqueza que você tem? A sua vida. É a sua vida a maior riqueza que você tem. E Deus deu para essa vida uma capacidade de gerenciamento. Tem uns que vão gerenciar frutificando não aos olhos humanos, mas em si mesmo. Muito. Por isso que você vê pessoas formidáveis aos nossos olhos moralistas, né? Aos nossos olhos julgadores. Você vê pessoas formidáveis e outras, segundo aos nossos olhos moralistas e julgadores, com menos capacidade. O que se quer nesse texto aqui não é mostrar para você que um é melhor que o outro. O que se quer aqui é que você entenda que cada um tem uma capacidade de absorção de Deus. Cada um tem uma capacidade de gerenciamento de Deus na sua vida. Então cada um recebeu segundo a sua capacidade. Do mesmo modo, o que recebera 2 talentos, ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova, o outro escondeu num lenço. Esse abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, aquele senhor veio e ajustou as contas com eles. Então, aproximando o que recebera 5 talentos, entregou juntamente com mais 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o monte te colocarei. Então, a questão aqui é fidelidade. Fidelidade na sua capacidade de gerenciamento da sua vida em Deus. Você precisa ser um despenseiro achado fiel. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, diz: Senhor, 2 talentos me confiaste aqui, tens outros 2 que ganhei. E ele teve uma capacidade de gerenciamento daquilo que ele tinha recebido do seu Senhor. E disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. E chegando por fim aquele que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu sei que tu és homem severo. Então quer dizer, na verdade, ele nunca, esse terceiro, tanto esse daqui, desse texto como o texto lá de Lucas, ele realmente não conhecia a verdade sobre o Senhor que ele servia. Então, por isso que nós precisamos descobrir a verdade do Deus que nós servimos. O nosso gerenciamento ficará mais fácil. Então, o relacionamento desse terceiro servo é um gerenciamento baseado em culpa, baseado em medo, baseado em temor. Nós precisamos gerenciar a nossa vida não pensando nos medos, nos temores, nas culpas. Precisamos gerenciar conhecendo o seu Senhor. E na verdade o seu Senhor é o seu Pai. O seu Senhor é o seu Pai. Amém? Versículo 25: receoso escondi na terra teu talento, aqui tens o que é teu. Então lá numa outra parábola diz que se você fizer só o básico, tudo que tem que fazer, você ainda é considerado um servo inútil. É o caso. Ele apenas devolveu
o que tinha recebido. Ele não teve uma capacidade de gerenciar melhor aquilo que o seu Senhor tinha deixado na mão dele. Servo mau e negligente, sabia que ceifa onde não semeei. Deus nos chama para ceifar e ajuntar onde nós não espalhamos. Essa é a vida do Evangelho. Cumpria, portanto, que entregasse o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe e dai-lhe ao que tem 10. Ao que tem, lembra do outro texto? Se lhe dará. Ao que não tem, até o que tem será tirado. Porque todo o que tem se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E muito cuidado para que a própria vida, você não perca a própria vida, a questão da vida, por falta de gerenciamento. O outro texto que nós mencionamos aqui no domingo passado, que fala lá do administrador infiel, e você vê em conexão, quem estava aqui lembra do texto, e você vê em conexão com essas duas parábolas das minas e dos talentos, você chega à conclusão que todo gerenciamento humano, ele é um gerenciamento relativo. Por que relativo? Porque diante de Deus, esse pensamento desse terceiro aqui, que é o pensamento do medo, da culpa, do temor, que ele não conhece o Pai que tem, não conhece o Senhor que tem, não conhece o Deus que tem. Não aconteceu nessa parábola do administrador infiel. Tanto que Jesus, ele elogiou esse administrador. Por quê? Porque ele teve perspicácia na administração dele. Ele foi denunciado que ele estava roubando do seu senhor. Ele foi denunciado e o senhor mandou prestar conta da administração. E ele correu e começou a fazer algo com algo que não era dele. E o que não era dele? A riqueza. Tudo que você recebe não é seu, é de Deus. O que tem na despensa de Deus, Deus deu para você gerenciar isso. Deus deu isso para você gerenciar. Só que esse rapaz, ele começou a ver a dívida de cada um, né? Ele exclamou: poxa, meu senhor me tira da administração, vou ficar sem trabalho, eu não posso mendigar, eu tenho vergonha de mendigar, não vou mendigar, tenho vergonha. E o que eu vou fazer para que quando eu for demitido da administração, essas pessoas me recebam? Aí ele começou a agir da forma que o Senhor elogia ele, de uma forma perspicaz. Porque algo absoluto nunca vai acontecer conosco. Você nunca vai fechar a conta a zero. Porque você sempre será pesado e achado em falta. Nós não conseguimos cumprir toda a lei. Mas Jesus cumpriu toda a lei por nós. Então, diante de um acerto de conta, e eu chegar diante do Senhor é absoluto, você tem que cumprir tudo. Nesse caso dessa parábola aqui do administrador infiel, você tem que cumprir tudo, você vai ser achado em falta. Então esse administrador infiel, ele começou a relativizar. Se ele não podia receber tudo, ele poderia receber tudo que ele podia dar para o seu senhor. Qual a tua conta? Minha conta é 100, escreve 80. Minha conta é 80, escreve 50. Não é isso? Qual a sua conta? 100 cados de azeite. Então, toma a sua conta, escreve depressa, escreve 50. Depois, perguntou ao outro: tu quanto deves? Responde ele: 100 coros de trigo. Disse ele: toma a tua conta, escreve 80. E elogiou o senhor, o administrador, porque ele
se houvera atiladamente, porque os filhos do mundo são mais sábios na sua própria geração que os filhos da luz. Então ele relativizou. Se ele não podia trazer tudo o que o Senhor exigiu dele, aí está o segredo das duas parábolas junto com essa. Então ele trouxe tudo o que ele podia trazer. No caso do terceiro ali, que um pôs a mina, escondeu num lenço, o outro enterrou num buraco, ele não fez nada. Ele não trouxe nem o mínimo. Se você trouxer tudo o que você pode, você precisa trazer tudo o que você pode diante de Deus. Quando Deus pedir conta da sua administração, do que você tem feito, com o que Ele tem depositado em você, na sua vida, na mina, no tesouro, presta conta da sua administração. Traga tudo o que você pode trazer, mas não deixe de trazer. Traga tudo que você pode trazer. Esse administrador infiel foi elogiado porque ele se dedicou. Se ele estava perdido no julgamento, não ia poder prestar conta de tudo, pelo menos alguma coisa ele trouxe. Então hoje Deus nos chama para nós gerenciarmos, administrarmos o maior bem que nós temos, que é a nossa vida. A nossa vida com os tesouros de Deus agora, com os tesouros escondidos de Deus dentro do nosso espírito. Aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Aquele que está em Cristo é habitado pelos tesouros. Aquele que está em Cristo é habitado pelos tesouros escondidos. É esse gerenciamento que temos que fazer, porque o Senhor vai voltar e prestar conta. Ao que tem, se lhe dará. Ao que não tem, até o que tem será tirado o mínimo. Mas o Senhor quer que você tenha autoridade nessa existência, nessa sua vida, gerenciando aquilo que Ele colocou na sua mão. É isso que Ele tem para você. Você terá autoridade na vida. A perseverança traz autoridade na vida. O bom gerenciamento traz autoridade, como diz ali, autoridade sobre 10 cidades, autoridade sobre 5 cidades. Estamos falando de autoridade na vida. É um gerenciamento daquilo que Deus deposita em você, daquilo que Deus confia à sua mão. Não enterre a sua administração. Traga o máximo que você puder. Faça amigos, negocie, granjeie, corra atrás, entesoure para a vida eterna. Não junte tesouros aqui, junte tesouro lá, os tesouros da vida eterna. Deposite no seu coração. Pois onde está o teu tesouro, aí está o seu coração.